Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Alan. Aula de hoje, aula de Química. Vamos à segunda aula sobre Química Orgânica. Veremos hoje tipos de cadeias carbônicas. Temos um exemplo, a gasolina. Outro exemplo, os plásticos. São polímeros de unidades de carbono. Temos também o exemplo no óleo de soja, tem uma longa cadeia carbônica. E também nos fosfolipídios da nossa membrana celular, tá? Aqui mostrando a união dos fosfolipídios, essas perninhas amarelas aqui são longas cadeias carbônicas. Bom, o que a gente vai estudar hoje? Vamos caracterizar as cadeias carbônicas, tá? Mostrar como elas se diferem, número de ramificações, tipo de ligação química, se tem ou não um outro elemento químico que não seja o carbono no meio da cadeia, e se ela é aberta ou fechada também. Vamos lá, então o primeiro passo é ver se a cadeia é fechada ou se ela é aberta, tá? Quando a cadeia carbônica é aberta, é desse tipo aqui, ó, não é fechada, dizemos que ela é aberta É mesmo? ou acíclica, tá? Quando o encadeamento dos átomos de carbono não sofre nenhum fechamento. Quando a cadeia é fechada, nós falamos que ela é fechada mesmo ou cíclica, tá? Quando há fechamento na cadeia, formando-se um ciclo, núcleo ou anel. Vejam, ó, esse anel, esse ciclo aqui é formado por 5 átomos de carbono interligados, tá? Fechando a cadeia. Também temos uma outra classificação quanto à disposição dos átomos de carbono. Dizemos que uma cadeia é normal quando o encadeamento segue uma sequência única, só aparecendo carbonos primários e secundários. Já uma cadeia ramificada é quando na cadeia surgem ramos ou ramificações. Além de carbonos primários e secundários, devemos ter carbonos terciários e ou quaternários. Então veja, aqui essa cadeia carbônica não tem ramificações. Essas outras ligações aqui, ó, são completadas com átomos de hidrogênio. Já nesse caso aqui, ó, tem uma ramificação, não é? Temos a cadeia mais longa, temos que considerar essa aqui como a cadeia principal. E nesse terceiro carbono aqui, ó, temos uma ramificação. Ok? Então, cadeia normal é a cadeia única. E cadeia ramificada é quando apresenta ramificação. Quanto aos tipos de ligação. Uma cadeia ela é considerada saturada quando só existem ligações simples entre os átomos de carbono. Veja, ó, só ligação simples, não temos nem dupla, nem tripla ligação nesse tipo de cadeia aqui. Na cadeia saturada. Nesse exemplo de baixo aqui, pessoal, tem uma dupla ligação aqui, mas não é com átomos de carbono, né? É com um outro elemento químico, no caso aqui o oxigênio. Na cadeia insaturada, é quando se tem duplas ou triplas ligações entre os átomos de carbono. Aqui temos um exemplo com dupla ligação e aqui um exemplo com tripla ligação. Então, esse aqui é um exemplo de cadeia, 2 exemplos de cadeia insaturada e aqui 2 exemplos de cadeia saturada. Quanto à natureza dos átomos, cadeia homogênea. Cadeia homogênea é aquela que só tem carbonos na cadeia principal. Exemplo, essa daqui e essa também. Olha, tem esse oxigênio aqui embaixo, mas ele não está fazendo parte da cadeia principal, tá? Ele é uma ramificação. Já a cadeia heterogênea, quando temos outros elementos químicos no meio da cadeia carbônica. Aqui um exemplo ó, com oxigênio e aqui um outro exemplo com
nitrogênio. Chamamos esses átomos aqui, ó, de heteroátomo, tá? Porque é o átomo que torna a cadeia carbônica heterogênea, tá? Então, vamos lá. Cadeia homogênea, só átomos de carbono. Cadeia heterogênea, quando tem o heteroátomo. Ok? Então, vamos fazer um resuminho até aqui. Olha, essa cadeia aqui, existem 4 classificações, né, principais. Essa cadeia é aberta ou é fechada? Essa aqui é aberta. Ela é uma cadeia normal ou ramificada? Essa daqui é normal, não tem ramificações, né? Não tem mais carbonos aqui, ó, ramificados. Ela é saturada ou insaturada? Saturada é quando só tem ligação simples. Insaturada é quando tem dupla ligação. No nosso caso aqui, ela é saturada, só tem ligação simples. E ela é homogênea ou heterogênea? Homogênea, só tem átomos de carbono, não tem o heteroátomo aqui. Vamos para de baixo aqui. Essa daqui já muda um pouco, né? Essa cadeia é aberta ou fechada? Ela é aberta. Veja, ó, não tem o fechamento da cadeia com átomos de carbono, né? A cadeia principal é essa daqui e tem uma ramificação aqui. Vamos lá, ela é normal ou ela é ramificada? Ela é ramificada, tem uma ramificação aqui. Ela é saturada ou insaturada? Saturada é quando só tem ligação simples, desse tipo aqui. E ela tem uma dupla ligação, né? Então ela é dita insaturada. A última classificação é se tem um heteroátomo. Se ela é homogênea ou heterogênea. Tem o heteroátomo aqui na cadeia principal? Não, né? Só átomos de carbono. Então essa daqui é homogênea. Agora vamos para essa daqui. Essa aqui é uma cadeia aberta, né? Não forma um ciclo. É uma cadeia ramificada. Veja aqui que tem a ramificação. É uma cadeia saturada, pois só tem ligações simples entre os átomos de carbono. E é uma cadeia heterogênea. Por quê? Porque temos o heteroátomo. Temos esse átomo de enxofre aqui, ó, fazendo ligação com este átomo de carbono e com esse aqui. Continuando. Agora, essa cadeia aqui. Ela é aberta ou fechada? Ela é fechada, né, pessoal? Tem aqui, ó, uma cadeia fechada ou cíclica. Ela é ramificada ou não? É ramificada, né? Porque se essa cadeia aqui é a cadeia principal, ela tem esse ramo aqui, ela é ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Saturada é quando só tem simples ligação, desse tipo aqui. Mas tem este tipo, que é ligação dupla, né? Então, quando tem ligação dupla ou ligação tripla, ela é insaturada. E ela é homogênea ou heterogênea? Na cadeia principal, ó, ela é homogênea, né? Só tem átomos de carbono. Então, vamos agora para a última aqui. Essa aqui é uma cadeia aberta ou fechada? Fechada, né? Porque forma aqui um ciclo, ou um anel. É uma cadeia normal ou ramificada? Essa daqui é normal. Não tem ramificações, ó. Não tem mais átomos de carbono aqui. Aqui se completa com que elemento? Hidrogênio, tá? Ela é saturada ou insaturada? Insaturada, por quê? Tem duplas ligações no meio da cadeia. E ela é homogênea ou heterogênea? É heterogênea, né? Olha o nosso heteroátomo aqui. Ok? Continuando. Um composto interessante da química orgânica são os compostos aromáticos, tá? Dentre as numerosas cadeias cíclicas que aparecem na química orgânica, uma das mais importantes é a que se denomina núcleo benzênico ou anel benzênico, tá? Nome proveniente do composto mais simples que apresenta esse anel, o benzeno.
Então, este anel aqui, desse formato, pessoal, se chama benzeno. E ele pode ser escrito graficamente, ou mostrando aqui essa fórmula estrutural, ou dessa forma aqui, ó, ou dessa forma, tá? Se você vê esse hexágono aqui com essa bolinha no meio, isso aqui representa um anel benzênico, representa isso aqui, tá? E tem a classificação dos compostos aromáticos. Eles são mononucleares ou mononucleados quando contém um único anel benzênico. Ele aqui isolado e ele aqui com uma ramificação, mas só tem um anel, né? Continuando com a classificação dos compostos aromáticos, eles podem ser polinucleares ou polinucleados, quando contém vários anéis benzênicos. Aí, esse tipo aqui de anéis polinucleares podem se dividir ainda em polinucleares isolados, nesse caso aqui, né? Os anéis estão isolados, ó. Mas também esses anéis podem ser condensados, podem ser juntos, um anel unido com o outro, como este exemplo ou ainda esse, ok? Ainda falando sobre os compostos aromáticos, o núcleo de compostos aromáticos conhecido é tão grande que praticamente determinou, dentro da química orgânica, uma nova divisão, denominada química dos aromáticos. Disso resulta outra classificação muito comum, que divide os compostos orgânicos em compostos alifáticos, aqueles que têm cadeia aberta, ok? Compostos alicíclicos, os que têm cadeias cíclicas, que não sejam anéis benzênicos. E compostos aromáticos, os que têm anéis benzênicos. Então, nessa classificação aqui, o que é uma cadeia alifática? É uma cadeia aberta. O que é uma cadeia alicíclica? É aquela cadeia que é cíclica, só que não tem composto aromático, não tem um anel benzênico. E o que é um composto aromático? É aquele composto que tem o anel benzênico, ok? Podemos ainda, pessoal, ter compostos mistos, que parte da cadeia é aberta e parte da cadeia tem um anel aromático, como esse exemplo aqui. Ou ainda, ó, parte da cadeia é fechada, esses 4 átomos de carbono aqui, e parte da cadeia tem um anel benzênico. Pessoal, isso aqui é um resumo das cadeias carbônicas, tá? Aqui tem toda a classificação das cadeias carbônicas. Eu não vou explicar tudo isso aqui de novo para não ficar repetitivo. Para quem nunca viu isso, realmente gravar tudo isso agora na cabeça assim de uma vez é complicado. De que forma que a gente grava essas coisas? Fazendo muitos exercícios, tá? Quem não entendeu alguma coisa, volta à aula. E também quem quiser dar uma olhadinha nesse esquema melhor, pause o vídeo aí, tá bom? E olhe. Continuando. Sobre a fórmula estrutural, pessoal. Pessoal, a fórmula estrutural, o jeito de escrever as cadeias carbônicas pode variar muito entre um exercício e outro, entre um livro e outro, enfim. Por exemplo, pessoal, ó, essa fórmula estrutural aqui que mostra todos os átomos de carbono e todos os átomos de hidrogênio, pode ser escrita de forma simplificada dessa forma aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma molécula da gasolina, tá, pessoal? Esse tipo de molécula aqui é a que dá a maior octanagem para a gasolina. Então, uma gasolina de qualidade é aquela que tem o maior número de moléculas desse tipo aqui. Então, esse composto é o mesmo desse. O que mudou desse para esse? Cada carbono aqui, ó, a gente só escreve CH3. O que isso quer dizer? Que esse carbono está ligado a 3 átomos de oxigênio, de hidrogênio, tá? O H3 são 3 átomos de hidrogênio, esses 3 aqui, ó, 1, 2, 3. Pode ver que cada carbono da ponta, assim, ó, cada carbono primário, ele é completado pelos átomos de hidrogênio.
Essa última fórmula, denominada fórmula estrutural condensada, é a mais usada, pois, sem dúvida, é a mais fácil de se escrever do que a primeira. Vocês não concordam que escrever isso aqui é mais fácil do que escrever tudo isso aqui? Então é por isso que existem outras formas de representar os compostos orgânicos, ok? E tem uma versão mais simplificada ainda, ó, que é essa daqui, ó. Veja, esse carbono quaternário aqui, ele estaria aqui no meio. Ele é omitido. Ó, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono e aqui também tem um carbono. Ó. Esse aqui seria esse carbono seria esse, e esse carbono terciário seria esse daqui, ó. Tá? Então, o que eles fazem? Esse zigue-zague na cadeia carbônica aqui. E cada quina dessa seria um átomo de carbono. Continuando, olha de que forma que pode ser escrita a molécula da gasolina, tá? Então, cada pontinha dessa seria um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, tá? E daí, dependendo do carbono, se completa as ligações dele com átomos de hidrogênio. Lembrando sempre que um átomo de carbono faz quantas ligações mesmo? 4 ligações, né? Veja esse composto aqui, ó. Esse composto, ele pode ser escrito de forma simplificada desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Além de escrever CH3, CH2, C, só faz isso aqui, ó. Aqui teria um carbono, aqui teria outro, aqui teria outro. Ok? Quando tem o heteroátomo, no caso desse nitrogênio, aí tem que escrever ele, tá? Para identificar que não é um carbono, e sim um heteroátomo. Essa ramificação com oxigênio também tem que escrever. Esse grupo químico também tem que escrever. Ok? Espera aí. Aqui. Olha, essa longa cadeia do ácido linoleico. Sanduíche. Essa longa cadeia carbônica aqui é a que a gente encontra nos óleos vegetais, como de algodão, de soja, de girassol. Ok? Cada pontinha dessa seria um átomo de carbono, tá? Aqui, ó, nossa vitamina A. Veja, também, cada quininha dessa seria um átomo de carbono. Continuando. Pessoal, normalmente nós escrevemos as moléculas, a fórmula estrutural dessa forma aqui, né? Mas nós temos que entender que isso aqui, na natureza, no real, não é desse jeito. Os átomos não estão num único plano assim. As moléculas são tridimensionais. Por exemplo, essa molécula aqui que é o etanol, que é o álcool. Isso aqui é um esquema de como ela é, como que é o modelo tridimensional dela, ó. Esse carbono aqui está na nossa frente, esse daqui está lá atrás, esse daqui vai lá para baixo, esse daqui vem aqui para frente, esse daqui vai lá para trás. Eles tendem-se, os hidrogênios, né, que no caso aqui as bolinhas brancas são hidrogênios, as pretas são carbono e essa daqui vermelha é o oxigênio. Então, os hidrogênios eles tendem a ficar mais isolados um do outro. Ok? Então, esse foi o etanol. Também, ó, o exemplo do gás metano, que é um único átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Olha como é que é o modelo tridimensional dele, tá? Esse hidrogênio foi lá para trás do carbono, esse aqui está na nossa frente, esse aqui está para o lado direito e esse aqui está para cima. Eles ficam o mais isolados possível um dos outros. Tá? Tanto é que se você medir esse ângulo, este ângulo aqui, ó, entre essa ligação e essa, vai dar sempre o mesmo valor, tá? Isso demonstra que os átomos de hidrogênio eles tendem a ficar o mais afastados possível um dos outros. Continuando nossa aula, exercícios. Vamos para os nossos exercícios, pessoal. Então, primeiro exercício aqui, ó,
Classifique os átomos de carbono em primários, secundários, terciários ou quaternários, nas seguintes cadeias. Aí tem a cadeia A e a cadeia B. Eu vou pausar o vídeo, pessoal. Aliás, eu peço para vocês pausarem o vídeo e tentarem resolver. Daqui a pouco eu volto com a resposta. Pessoal, então vamos para a correção do nosso exercício. Vamos lá. Vou falar para vocês os carbonos primários aqui, né? Então, o que a gente tem de carbono primário aqui na estrutura A? O carbono 1 é primário, o carbono 7 é primário, carbono 8, o carbono 9, carbono 10, carbono 11 e carbono 12, tá? Esses são primários. O que a gente tem de carbono secundário? Aquele que só faz ligações com outros dois átomos de carbono. Somente esse carbono 3 aqui, né? Que faz ligação com esse e com esse. Carbono terciário. Quais desses aqui são terciários? O nosso carbono 2, o carbono 4 e o carbono 5, né? E o carbono quaternário, aquele que faz ligação com outros 4 átomos de carbono. É o nosso carbono 6. É isso? E agora, na estrutura B aqui. Quais dos carbonos aqui são primários? Só temos o carbono 6, né? Só esse é primário. Carbono secundário. Quem que é carbono secundário aqui? O carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. E qual que é terciário? Terciário é o carbono 1. Ó, 1, 2, 3 ligações com outros átomos de carbono. E carbono quaternário a gente não vai ter aqui, não é isso? Então, só conferindo, ó. Primários são esses, secundário o 3 somente, terciários 2, 4 e 5, quaternário o 6. E aqui a resposta dessa daqui, tá? Primário é só o 6, secundário 2, 3, 4, 5, terciário somente o carbono 1. E não temos carbono quaternário aqui. Vamos para o nosso próximo exercício. Exercício 2. Tem esta fórmula aqui. As quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário são, respectivamente, então o mesmo procedimento. Vocês vão contar quantos átomos de carbono que eu tenho primário, secundário e terciário nessa molécula. Pausem o vídeo e vejam qual alternativa é correta, tá? Eu volto já. Então, voltando. Então, primário. Quantos carbonos primários que eu tenho aqui? Temos 5 carbonos primários, né? Esse, 1, 2, 3, 4, 5. Esses são carbonos primários. Carbono secundário, eu vou ter um só, né? Só esse daqui, ó, que faz ligação com esse e com esse. E carbono terciário. Quantos carbonos terciários eu vou ter nessa estrutura? 3, né? Este carbono é terciário, este carbono é terciário e o terceiro, este carbono é terciário. Então, repetindo, 513, né? Então, é a alternativa A. Só para confirmar. Próximo exercício. O ácido adípico é esse daqui. Matéria-prima para a produção de nylon apresenta a cadeia carbônica, então é para classificar essa cadeia carbônica, tá? Veja aqui nas alternativas, ó, como que ele quer que classifica. Se é saturada ou insaturada, se é homogênea ou heterogênea e se é ramificada ou normal, tá? Pausem o vídeo agora, tentem fazer e voltem para a resposta depois. Então, voltando, pessoal, vamos lá, vamos ver a classificação dessa cadeia carbônica. É uma cadeia saturada ou insaturada? É saturada, né? Só tem simples ligações entre os átomos de carbono. Nossa cadeia principal é essa daqui, tá?
tem a dupla ligação aqui, ó, nas pontas, porém é com átomo de oxigênio. Então isso aqui não entra na cadeia carbônica, ok? Daí é homogênea ou heterogênea essa cadeia carbônica? Ela é homogênea, né, pessoal? Por quê? Porque não tem o heteroátomo, não tem outro elemento químico no meio da cadeia carbônica, ok? E aí ela é normal ou ela é ramificada? Se a cadeia carbônica é essa daqui, ó, então ela é normal, né? Não tem ramificação. Não tem ligação aqui ou aqui ou aqui com outro átomo de carbono, né? Então nosso gabarito é saturada, homogênea e normal. Alternativa D. Nosso próximo exercício, exercício 4. O linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então, essa daqui é a fórmula estrutural do linalol. Essa cadeia carbônica é classificada como? Também ele quer a classificação. Se a cadeia carbônica é cíclica ou acíclica, se ela é normal ou ramificada, se ela é saturada ou insaturada e se ela é homogênea ou heterogênea. Pausem o vídeo agora e voltem em seguida com a resposta, tá? Então, voltando para o nosso vídeo, vamos ver. Ela é cíclica ou acíclica? Ela é fechada ou ela é aberta, essa cadeia? Ela é aberta, né? Ela é aberta, ó. Não forma um ciclo. Então, ela é acíclica. Ela é ramificada ou ela é normal? Ela é ramificada, né? Veja, aqui tem uma ramificação com esse CH3, aqui tem outra ramificação com esse CH3, tá? Este OH não conta como ramificação. Se não tivesse nem esse CH3 e nem esse, mas tivesse este OH aqui, seria uma cadeia normal também. Seria uma cadeia normal, tá? Não seria uma cadeia ramificada. Nesse caso aqui ela é ramificada por causa dessas duas ramificações aqui. Agora a outra classificação, se ela é saturada ou insaturada. Cadeia saturada é aquela que só tem ligações simples entre as cadeias de carbono. Mas temos aqui, ó, uma ligação dupla, né? Então essa cadeia aqui se chama insaturada. Agora a última classificação, se ela é homogênea ou heterogênea. Ela é homogênea quando só tem átomos de carbono na cadeia principal. E é o que ocorre aqui, né? Não temos o heteroátomo. Então, qual que é a nossa alternativa certa? É a alternativa B, né? É uma cadeia acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Confirmando, alternativa B é a certa, tá? Nosso quinto e último exercício. Pessoal, muita atenção nesse daqui. É só sacar a jogadinha dele que vocês vão chegar na resposta. Olha, vamos lá. Dentre os átomos mencionados abaixo, aquele que pode ser um heteroátomo numa cadeia carbônica é o... Aí tem aqui nitrogênio, hidrogênio, cloro, flúor e o sódio. E deu aqui o número atômico deles para você fazer a distribuição eletrônica, se você souber. Também dá para saber a família que cada elemento está na tabela periódica, né? Então, a dica foi essa. Pausem o vídeo e voltem para ver para confirmar a resposta. Então, voltando, pessoal, notem, o nitrogênio. Quantas ligações que o nitrogênio faz? Ele normalmente faz 3 ligações, não é isso? Ele faz 3 ligações, mas ele também pode fazer 5 em alguns compostos, mas no geral ele faz 3 ligações. O hidrogênio, quantas ligações químicas ele faz? Uma só. O cloro, quantas ligações ele faz? Uma só. O flúor, que é da mesma família lá do cloro, quantas ligações ele faz? Uma só também. E o sódio, quantas ligações o sódio normalmente faz? Uma também. Então, ó, o B, C, D e E, todos esses aqui só fazem
ligação simples. Então, eles não poderiam estar no meio da cadeia. Para um átomo ser heteroátomo, ele tem que fazer pelo menos 2 ligações, né? Um átomo de carbono de um lado e um átomo de carbono do outro lado, para continuar na cadeia, não é isso? O nitrogênio pode, ele pode fazer 3 ligações. Então, o único átomo que pode servir de heteroátomo numa cadeia carbônica aqui é o nosso nitrogênio, tá? Como eu disse para vocês, ó, o hidrogênio, o cloro, o flúor e o sódio fazem ligação simples. O nitrogênio faz 3 ligações. Então, alternativa A. Ok? Então, pessoal, terminamos a nossa aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você não entendeu muito bem, sugiro que você assista de novo a aula com calma. Ok? E também faça os exercícios. Procure outros exercícios do tema para fazer. Tá bom? E também peço para você se inscrever no nosso canal, tá? Para dar uma força para a gente. Então é isso, nossa aula termina aqui. Até mais!